Olá, vamos para a correção da semana 1 do PET Complementar 2. O tema é equações do segundo grau, né? Então, para resolver a equação do segundo grau, a gente precisa saber a fórmula, né? Então, vamos por partes. Primeira coisa que eu preciso é identificar quem são os meus coeficientes. Quem é o A, quem que é o B e quem que é o C. Na minha equação geral, nós temos assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Então, o A é sempre o valor que acompanha a incógnita que está ao quadrado. O B é quem acompanha a incógnita que está sozinha, né? Que tem o índice aqui, o expoente igual a 1. E o C é o termo independente. Então, nós temos que o A acompanha o x ao quadrado, o B acompanha o x e o C é o termo independente. Então, vamos lá, olhar na nossa equação. Quando não aparece nenhum número aqui do lado, nós temos o número 1 aqui, ó, escondido, né? Cuidado, esse 2 aqui não é o coeficiente do número, ele é o expoente do x. O coeficiente é quem está do lado aqui, né? Acompanhando ele, multiplicando esse valor. Então, A é igual a 1. O B é quem está acompanhando o x. Então, é menos 6. Cuidado que o sinal acompanha, né? E o termo independente é o 16. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, o cálculo, é do delta. Eu gosto de fazer separado. Tem professores que gostam de fazer junto e isso não tem problema nenhum. Eu prefiro fazer separado porque o nosso delta é o nosso discriminante da equação de segundo grau. Então, essa fórmula é b ao quadrado menos 4, que multiplica o a, que multiplica o c. Esse menos 4 aqui, ele é da fórmula, né? Muitos alunos perguntam assim, da onde você tirou esse menos 4? Ele é da própria fórmula. Então, assim, por que eu prefiro fazer ele primeiro e separado? Porque a gente sabe que ele é o discriminante da equação. Se esse delta for positivo, nós vamos ter duas respostas. Se esse delta for igual a zero, nós vamos ter uma única resposta. E se esse delta for negativo, nós não vamos ter respostas no conjunto dos números reais, né? Que aqui nós estamos trabalhando no conjunto real. Então, vamos lá fazer. Então, delta vai ser igual. O valor de b, que é menos 6, então, menos 6 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que multiplica o c. Então, delta vai ser menos 6 ao quadrado é 36. Menos vezes mais, menos, vezes mais, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16, 32. 36 menos 32, 4. Então, eu encontrei um delta positivo e um delta que é um quadrado perfeito para facilitar nossos cálculos. Então, a nossa fórmula de encontrar o x vai ser menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o valor de a. Então, a questão do valor do delta, ela está intimamente ligada à raiz quadrada aqui, né? Se a gente encontrar um valor negativo aqui, não existe raiz quadrada de índice par, né? O que é raiz quadrada? Não existe raiz quadrada de número negativo, né? Para o conjunto dos números reais. Então, por isso que quando a gente encontra ele aqui negativo, se o universo das nossas operações for o conjunto dos números reais, que é o nosso caso, então a gente para de fazer e fala que não existe resposta. Então, vamos lá. X vai ser igual ao menos da fórmula, o valor de b, que é menos 6, mais ou menos raiz de 4, que é o valor do delta que eu calculei, dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, x vai ser menos com menos é mais ou menos. Raiz de 4 é 2, 2 vezes 1, 2. Então, a partir daqui, eu tenho um cálculo aqui de mais e de menos. Então, a gente vai separar um x para mais e um x para menos. Tem professor que gosta de falar x1, tem professor que gosta de falar x', né? Eu gosto de falar x', x duas linhas. Tem gente que fala x1, x2 e isso não tem problema nenhum. Então, vai ficar 6 mais 2 dividido por 2 e 6 menos 2 dividido por 2. Que agora é só fazer essa continha aqui, ó. 6 mais 2 é 8.
8 dividido por 2, 4. Encontramos uma resposta. 6 menos 2 é 4, dividido por 2 é 2. Então, tá aí a nossa solução, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Então, é 2 e 4. São as nossas raízes da equação do segundo grau. Como o delta ele foi positivo, nós encontramos dois resultados diferentes. Então, vamos para a letra B. Então, a primeira coisa é identificar, né? Quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C. Então, o A, quem acompanha o X, a gente já conversou, quando não tem ninguém aqui tem um escondido. O B, quem acompanha o X, como não tem ninguém aqui, tem um escondido. E o C está aqui exposto, né, explícito, que é o termo independente. Então, vamos de fórmula, né? No começo, eu aconselho a sempre escrever. Então, delta vai ser igual a AB ao quadrado menos 4, que multiplica o A, que multiplica o C. Para a gente poder memorizar essa fórmula, né? Porque a gente precisa saber ela. Então, vamos ter delta vai ser igual ao valor de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vocês podem me perguntar assim, por que aqui eu não pus parênteses e aqui eu coloquei, né? Porque aqui era um número negativo, era menos 6 ao quadrado. Então, aqui era menos 6 vezes menos 6, que menos vezes menos dava mais, por isso que eu encontrei 36 positivo. Aqui 1 já é positivo, então não existe a necessidade de colocar. Então, delta vai ser igual a 1, menos 4 vezes 1 é menos 4, menos 4 vezes 2 é menos 8. Então, o delta aqui vai ser igual a menos 7. Delta negativo. Não tenho como extrair raiz quadrada disso no universo real. Então, eu vou falar que não existe resposta real. Então, vamos para a letra C. Então, vamos identificar quem que é A, quem que é B e quem que é C. O A, quem está aqui, né? Não tem ninguém, então tem um escondido. O B, quem acompanha o X ali, né? É o menos 12. E o C é o 35, que é o termo independente. Vamos de fórmula. Delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4, que multiplica o A, que multiplica o C. Então, delta vai ser igual ao valor do B ao quadrado, olha lá, se o B é negativo, vamos colocar ele dentro do parênteses. Menos 4, que multiplica o valor de A, que é 1, que multiplica o valor de C, que é 35. Então, delta vai ser igual. Menos 12 ao quadrado é igual a menos 12 vezes menos 12. Menos vezes menos é mais, 12 vezes 12 é 144. Menos vezes mais é menos, menos vezes mais é menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 35, isso aqui dá 140, tá, gente? Então, vai ficar 144 menos 140, delta igual a 4. Um delta positivo, né? E de fácil extração de raiz quadrada. Então, vai lá. Fórmula, né? Menos B, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2 vezes o valor de A. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir, né? O valor de B, o valor de delta e o valor de A. Então, x vai ser igual a menos da fórmula, o B é menos 12, então fiquem atentos quando tem sinal negativo, né? Mais ou menos raiz de delta, que é 4, a gente calculou, dividido por 2 vezes o valor de A, que é 1. Então, x vai ser igual. Menos com menos é mais ou menos. Raiz de 4 é 2, dividido, 2 vezes 1, 2. Aqui, mais uma vez, né? Vou separar um x' e um x, 2 linhas. Então, x' vai ficar 12 mais 2 dividido por 2. E o x, 2 linhas, vai ficar 12 menos 2 dividido por 2. 12 mais 2, 14, dividido por 2, é 7. 12 menos 2 é 10, dividido por 2, dá 5.
Então, tá aí minha solução, né? Solução 5 e 7. Então, vamos para a letra D. Então, a letra D. Vamos separar, né? Quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C. Então, o A, aqui tá uma novidade, né? A gente tem um sinal negativo aqui, não temos um número, mas o número tá aqui, é o número 1 escondido e vai acompanhar o sinal de menos. Então, vai ser menos 1. Quem acompanha o X é o menos 15. E o termo independente é o menos 54. É todo mundo negativo. Então, a gente precisa ficar atentos, né? Então, delta vai ser igual a B ao quadrado, menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Então, nosso delta vai ser igual ao valor de B, que é menos 15, ao quadrado, que multiplica menos 4, que multiplica o valor de A, que é menos 1, que multiplica, né, o valor de C, que é menos 54. Então, delta vai ser igual. Menos 15 ao quadrado vai ser igual a 225, que é menos vezes menos é mais, e 15 vezes 15 é 225. Cuidado que não é 15 vezes 2, é 15 vezes 15, né? Isso aqui é o quadrado, quer dizer que a base aqui vai ser multiplicada por ela mesma 2 vezes. Menos vezes menos é mais. Mais vezes menos é menos. 4 vezes 1 é 4. E 4 vezes 54 é 216. 225 menos 216 é igual a 9. Então, tá aí, né? Um delta positivo. Então, vamos seguir em frente. Então, a gente tem a nossa fórmula aqui, ó. Esse menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2 vezes o valor de A. Então, vai ficar x vai ser igual a menos da fórmula, o valor de B, mais ou menos raiz de delta, que é 9, que nós calculamos, dividido por 2 vezes o valor de A, que é menos 1. Cuidado, né, com os sinais. Então, x vai ser igual. Menos com menos é mais ou menos raiz de 9 é 3. 2 vezes menos 1 é menos 2, né? Então, aqui nós vamos ter o x linha e o x duas linhas. Então, o x' fica 15 mais 3 dividido por menos 2. E o x duas linhas fica 15 menos 3 dividido por menos 2. Então, 15 mais 3 é 18. Dividido por menos 2, mais dividido por menos, é menos. 18 dividido por 2 é 9. E 15 menos 3 é 12. 12 dividido por menos 2, mais dividido por menos, é menos. 12 dividido por 2 é 6. Então, tá aí, meu conjunto de solução vai ser igual a menos 9, menos 6. Essa aqui é a letra G, né? Ela é um pouquinho diferente que o nosso B aqui vale 0. Tem duas formas de resolver ela, né? Que ela é do tipo incompleta. Quando eu tenho só uma letra aqui, fica fácil de eu resolver, porque basta eu isolar essa letra e passar os números para o outro lado, né, na operação inversa. Então, vamos fazer desse primeiro jeito. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado vai ser igual. O menos 64, que é menos, ele vai passar mais na operação inversa, né? E esse 2 aqui, que está na forma de potência, ele vai passar na forma de raiz, que a operação inversa da potência é a raiz. Então, menos 64 vai ser igual a raiz. Então, x vai ser igual a raiz de 64. Agora, só uma observação, né? Porque raiz de 64 a gente sabe que é 8. Só que a pergunta aqui não é essa. A pergunta aqui é que número ao quadrado é igual a 64. Então, se eu tenho menos 8 ao quadrado, eu tenho 64, porque menos vezes menos é mais, e 8 vezes 8 é 64. E se eu tenho 8 positivo ao quadrado, eu também tenho 64. Então, a resposta aqui vai ser mais ou menos 8, porque eu tenho a resposta negativa e eu tenho a resposta positiva, me dando a solução menos 8 e 8. Falei assim, ai, professora, mas assim talvez eu não vou conseguir resolver. Tudo bem, a gente pode fazer do outro jeito, por fórmula, né?
Então, aqui a gente identifica quem que é A, quem que é B e quem que é C. Vou fazer assim, ó, que eu vou fazer dos dois jeitos, tá? Então, aqui é o primeiro modo de fazer, mas esse jeito aqui só serve para esse tipo de equação, né? Então, aqui o A vai ser igual a 1, o B vai ser igual a 0, porque ninguém aqui acompanha x, não tem x, ele separado, né? E o C é igual a menos 64. Então, esse desenvolvimento de equação aqui só serve quando B é igual a 0, né? Quando ela é do tipo incompleta para B igual a 0. Então, vamos calcular o nosso delta. Então, o delta vai ser B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vai ficar... o delta vai ser igual ao valor de B, que é 0, ao quadrado, menos 4, que multiplica o valor de A, que é 1, que multiplica o valor de C, que é menos 64. Então, delta vai ser igual... 0 ao quadrado é 0, então não vou escrever. Menos vezes menos é mais, vezes mais é mais, então já vou encontrar um delta positivo. 4 vezes 64 é 256. Então, encontrei um delta positivo. Bacana? Então, vamos continuar. Agora, eu vou desenvolver aqui a fórmula, a parte do x, né? Então, vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o valor de A. Então, vai ficar o seguinte. X vai ser igual a menos o b, que é 0, mais ou menos a raiz do delta, que a gente viu que é 256, dividido por 2 vezes o valor de A. Aí agora você pensa assim, putz, como que eu vou tirar a raiz de 256? Deixa eu colocar aqui, mais ou menos o valor que a gente vai descobrir, 2 vezes 1, 2. Nós temos que fatorar 256. Então, a gente vai fatorar ele aqui do ladinho, aqui, ó. 256. Fatorar isso aqui, né? Decompor ele. Então, 256 dá para dividir por 2, dá 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Dividido por 2, dá 16. Dividido por 2, dá 8. Por 2, dá 4. Por 2, dá 2. Por 2, dá 1. Tem que aumentar, né? Quando a raiz ela é quadrada, quer dizer que tem que ter 2 repetições, né? Então, aqui, ó, repetiu 2, então vai sair um 2. Repetiu um 2, saiu 2. Repetiu, vai sair, repetiu, vai sair. Se não ficou ninguém aqui precisando de repetição, quer dizer que isso aqui é uma raiz quadrada perfeita, né? Um quadrado perfeito. Só a gente multiplicar esses dois aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Quer dizer que a raiz quadrada de 256 é 16. Então, aqui eu vou ter o x' e o x duas linhas. Então, vai ficar mais 16 dividido por 2 e menos 16 dividido por 2. Mais 16 dividido por 2 é 8 e menos 16 dividido por 2 é menos 8. Então, a minha solução, menos 8 e 8. Igualzinho aqui de cima, tem que dar igual, né? Porque é a mesma equação, só que de jeitos diferentes. Galera, assim é mais fácil, né? Mas o B tem que ser igual a 0, tá? Então, vamos lá, fazer a letra H. Vamos identificar quem que é A, quem que é B e quem que é C. Então, o A aqui é igual a 1, o B, menos 11 e o C, 28. Então, vamos de fórmula, né? Então, delta vai ser igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. Então, delta vai ser igual ao valor de B, que é menos 11, ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, vezes o valor de C, que é 28. Então, delta vai ser igual a menos 11 ao quadrado é 121. Que é menos vezes menos é mais, e 11 vezes 11 é 121. Menos vezes mais, né? Menos vezes mais, menos. Menos vezes mais, menos. 4 vezes 28 é 112. E 121 menos 112 é 9. Um delta positivo. Então, vai ficar menos B, mais ou menos raiz de delta,
sobre 2 vezes o valor de A. Então, x vai ficar menos da fórmula, o valor de B, que é menos 11, mais ou menos raiz do delta, que é 9, que eu calculei, dividido por 2 vezes o valor de A. Então, x vai ser igual. Menos com menos é mais ou menos raiz de 9, que é 3. 2 vezes 1 é 2. Então, nós vamos ter um x' e um x duas linhas. O x' para mais e o x duas linhas para menos. Não tem ordem isso não, tá, gente? Aqui eu faço assim porque o mais está em cima e o menos está embaixo. Mas se fazer o menos em cima e o mais embaixo também não tem problema nenhum. Então, vai ficar 11 mais 3 dividido por 2 e 11 menos 3 dividido por 2. Então, 11 mais 3 é 14, dividido por 2 dá 7. E 11 menos 3 é 8, dividido por 2 é 4. Então, tá aí nossa solução, né? Então, vai ser 4 e 7. Observe, né? Delta positivo, sempre duas respostas distintas. O delta negativo não tem resposta, e se a gente encontrasse um delta igual a zero, ia zerar essa parte do mais ou menos, né? Então, a resposta ia ficar só do lado de cá, tendo só uma única resposta. Então, vamos para a questão 2. Determine se as afirmações abaixo são verdadeiras, F, ou falsas, e justifique suas respostas, se necessário. Realize os cálculos. Então, meninos, olha lá. Letra A, né? X' é igual a 5 e o x duas linhas é igual a... x' é igual a raiz de 5 e x duas linhas é igual a raiz de menos 5. Isso é verdade ou não? Então, a gente vai precisar de fazer os cálculos, né? Observe que ela é exatamente uma do tipo que o B é igual a zero. Então, fica fácil a gente responder aqui, ó. Então, vai ficar x ao quadrado vai ser igual a menos 5. Esse que é quadrado passa na forma de raiz. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de menos 5. Existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais? Não, né? Então, não existe resposta real. Se não existe, é falsa. Que ele está falando aqui que são soluções, né? E essa equação aqui não tem uma solução real. Vamos para a letra B. 5 raiz de 3 e menos 5 raiz de 3 são soluções da equação. Mais uma vez, né? Então, vai ficar lá, x ao quadrado. O que é mais vai passar a menos 10. O que é potência passa na forma de raiz. X vai ser igual a raiz de menos 10. A mesma coisa lá de cima, né? Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, não existe resposta real. Então, isso aqui também é falso. Vamos para a letra C. A equação x mais 2 ao quadrado mais 5 é igual a 3x mais 1 ao quadrado é uma equação quadrática? Para eu poder saber, eu vou ter que desenvolver, né? Tem dois modos de desenvolver, aplicando produto notável aqui ou desenvolvendo o produto na propriedade distributiva. Então, nós vamos de propriedade distributiva porque eu não sei se todo mundo vai lembrar o produto notável. Então, vai ficar x mais 2, que multiplica x mais 2, da onde que eu tirei isso? Porque isso aqui, ó, ao quadrado, é isso aqui, né? É a base vezes ela mesma, duas vezes. Mais 5, e aqui é a mesma coisa, que multiplica 3x mais 1 vezes 3x mais 1. Aqui nós temos que fazer a distributiva, né? Então, a gente vai fazer x vezes esse x, x vezes 2. 2 vezes x e 2 vezes 2. Então, vamos fazer essa continha aí. Então, 2 vezes x. Ó, x vezes x é x ao quadrado, desculpa, tá, gente? X vezes 2. Cuidado com os sinais, né? Como aqui todo mundo é positivo, então eu não preciso me preocupar tanto, eu vou colocar logo mais aqui. X vezes mais 2 vai ser 2x. 2x vezes, ó, x vezes x vai ser mais 2x. E 2 vezes 2, mais 4, mais esse 5, que vai ser igual. Aqui é a mesma coisa, né? Vou fazer a distributiva, ó. Esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse e esse vezes esse. Então, vai ficar 3x vezes 3x, eu vou multiplicar número com número e letra com letra. Então, vai ficar 9x ao quadrado, porque 3 vezes 3 é 9, x vezes x é x ao quadrado.
3x vezes 1 mais 3x, né? Mesma situação, todo mundo positivo, então eu posso fazer um pouco mais à vontade. Então, 1 vezes 3x vai dar mais 3x, e 1 vezes 1 vai dar 1. Agora, a gente precisa organizar esse povo todo aqui, né? Quem for x, eu vou mandar todo mundo para lá e vou mandar os números também para lá, porque para a gente poder chegar numa equação de segundo grau certinho, né? Se ela for, a gente precisa igualar a zero. E vou também já somar de uma vez aqui o que dá para eu somar para poder já simplificar isso aqui, ó. Então, vai ficar x ao quadrado, aqui, ó, 2x mais 2x vai dar mais 4x. E esse aqui também, né? 4 mais 5 vai dar 9. Aí, esse 9x ao quadrado, que tá do outro lado da igualdade, eu vou mandar ele para cá com o sinal trocado, né? Se é mais, vai passar menos 9x ao quadrado. Aqui eu já posso somar também, né? Isso aqui vai dar 6x, só que eu tenho que trocar ele de lado. Então, ele vem menos 6x, e esse que é mais, vem menos, igual a zero. Agora, eu vou agrupar os que são iguais, né? Então, eu tenho x ao quadrado aqui, x ao quadrado aqui, então eu vou somar. 1x ao quadrado menos 9x ao quadrado dá menos 8x ao quadrado. Eu tenho aqui 4x e menos 6x, então isso aqui vai dar menos 2x. E eu tenho 9 e menos 1, então isso aqui vai dar mais 8, que é igual a zero. Então, eu tenho o meu maior expoente aqui, 2, então sim, isso aqui é uma equação do segundo grau. Vamos na letra D, ali, né? Se o discriminante de uma equação de segundo grau é negativo, a equação tem soluções no conjunto dos números reais. Não, né? Isso é falso. A gente acabou de conversar sobre isso aqui quando a gente estava resolvendo a letra A e a letra B. Número 3. A soma dos primeiros números naturais consecutivos, 1, 2, 3 e assim por diante, é dada pela expressão n, que multiplica n mais 1, dividido por 2. Quantos números naturais consecutivos devem ser adicionados para se obter uma soma 300? O que ele está perguntando aqui, né? Antes de mais nada, a gente precisa entender. Ele está perguntando assim, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, eu preciso somar isso até quando para essa soma dar 300? É essa a pergunta, né? E ele dá uma dica matadora aqui, né? Resolva essa equação. Então, vamos resolver, né? Se ele está falando para resolver, nós vamos resolver. Então, n vai ser o valor, né? Quantos números eu preciso somar. Então, olha lá, propriedade distributiva, né? Esse n vai passar para lá e esse passa para cá. Então, vou fazer n vezes n é n ao quadrado, n vezes 1, n. Esse 2 aqui que está dividindo, ele vai passar multiplicando, né? Sempre na operação inversa. Então, vai ser igual a 300, que multiplica 2. Então, vamos arrumar isso. Então, n ao quadrado mais n, 300 vezes 2 é 600. Então, esse 600 que é mais, vai passar menos 600, é igual a zero. Olha lá, isso é uma equação do segundo grau. Então, basta o quê? Eu determinar, né? Quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C. O A é 1, o B é 1 e o C menos 600, né? Eu tirei esse 1 daqui, né? Tem um escondido aqui e um escondido aqui. Vamos calcular o delta B2 menos 4 vezes A vezes C. Então, o delta vai ser igual. B ao quadrado é 1, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 600. Então, o delta vai ser igual a 1, menos vezes menos é mais, 2.400. 4 vezes 600 é igual a 2.400. Então, o delta aqui vai ser 2.401. Então, vamos calcular o valor de n, não é valor de x. Então, n vai ser igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2 vezes o valor de a. Então, n vai ser menos da fórmula, o valor de b, mais ou menos a raiz do meu delta, que é 2.401, dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1.
Vamos fatorar 2.401 para descobrir quanto que vale a raiz dele, né? Vou escrever aqui, ó, 2.401, vamos fatorar. Ele não divide por 2, porque ele não é